Olá, sétimo ano, tudo bem por aí? Então, hoje nós vamos iniciar a unidade 2, o livro 2, e nós vamos falar sobre ética, tá? Na unidade 2. Nesse capítulo, a gente vai falar especificamente sobre ética e moral, tá? No início do capítulo, na página 404, tem algumas perguntas pra gente se fazer, tá? Eu vou ler elas rapidinho. Qual a importância dos valores na vida de uma pessoa? Você tem valores? Quais são eles? Você faz aquilo que quer, pode e deve? Por que a ética é importante, a boa convivência entre as pessoas? Então, tudo isso a gente vai descobrir nesse capítulo, tá? Qual a importância dos valores, se você tem valores e quais são eles, e se você faz aquilo que você deve e pode fazer. E qual a importância da ética na nossa sociedade, né? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram na página 405, tá? Que vai ter aí definir o que é ética e moral. Vocês podem ler esse parágrafo, é interessante que vocês leiam, que aí ele vai definir o que é a ética e o que é a moral. Mas aí, resumindo, tem uma parte que fala a moral é a ação, enquanto a ética é o pensamento. Como assim? Vamos lá analisar esse quesito. A moral seria o que você faz quando as pessoas estão vendo. A ética seria aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Como assim? A ética, eu vou usar um exemplo bem simples. A ética é a sua consciência, basicamente. Quando você se pergunta se aquilo que você está fazendo é certo e errado, e a sua consciência automaticamente lhe diz se aquilo é certo ou errado. A ética, ela é universal, ou seja, em todo lugar do mundo, aquilo que você está fazendo vai ser certo ou aquilo que você vai estar fazendo é errado. A moral é diferente, são coisas diferentes. A moral é a questão de agir. Quando você age e como as pessoas estão olhando, você geralmente vai agir de uma maneira correta, né? Para não ser julgado depois. As pessoas julgam quem age incorretamente aos olhos dela, né? Porque ele tem que levar, que a gente tem que levar em consideração que tem a visão de mundo das pessoas, né? E aí a moral é, por exemplo, eu seguir as leis do meu país enquanto eu estou na vista das outras pessoas. A ética é você seguir aquelas leis, independente se as outras pessoas estão vendo, não porque é o certo, seria o certo a se fazer. Eu tenho um exemplo bem básico para falar sobre isso. Até o dia 3 de maio de 1888, era moral se ter um escravo em casa. Mas vamos lá, é uma questão simples, gente. Isso é ético? É ético a gente ter um escravo? Naquela época era uma coisa que era moral, mas ninguém parava para pensar na ética. A mesma coisa na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista não era imoral a gente matar um judeu porque ele era judeu. Mas aí? Isso é ético? É uma coisa que a gente deva fazer? É uma coisa que quando a gente for dormir a nossa consciência não vai pesar, tá? É uma coisa simples, tá? E, como eu disse, são coisas diferentes, tá? A ética, como eu já disse, é um princípio universal. A moral, elas são regras sociais. As regras sociais dependem do contexto social que a gente está vivendo. Depende do lugar que a gente está, do período da história que a gente está e outras milhares de coisas que podem interferir. A moral nem sempre é boa, né? Como eu já falei. A ética, vamos lá, um exemplo bem simplesinho que eu dei até no sexto ano. Lembra quando a gente é criança, ou até hoje, que a gente assiste um desenho e no desenho tem um anjinho e um diabinho. E aí o diabinho vai e diz, faça aquilo. E o anjinho diz, não faça. E isso não é o certo a se fazer. Isso seria o ético, tá? A questão da ética. O anjinho seria a nossa consciência dizendo que aquilo é errado, que a gente não deve fazer aquilo. Como eu disse, a moral é mais seguindo as questões das leis. E aí, lá no início do capítulo, quando eu lia as coisas, tá falando também sobre os valores. Então, a ética geralmente vem dos nossos valores, né? Do que a gente aprende em casa, na escola e etc. E fala também sobre
Você faz aquilo que quer, pode e deve, e por que é importante essas regras para conviver com as pessoas. A ética, como a gente já falou, é muito importante para conviver com as pessoas, né? Porque, vamos lá, um exemplo bastante simples. A gente está no ônibus e chega uma pessoa, o ônibus está lotado, chega uma pessoa idosa e quer se sentar. O lugar que ela deveria se sentar seria, o certo, né? Seria sentar no lugar especial para idosos, para gestantes, né? No preferencial. Porém, tem um jovem sentado lá, escutando música, lendo um livro, e ele vê que o idoso chegou, mas ignora. Então, isso é tanto uma questão de ética quanto uma questão de moral, né? Ele não tá sendo ético e nem tá sendo moral. Porque na lei tá escrito que aquele lugar é preferencial, e a ética, porque na consciência dele, ele não agiu como deveria, né? Ele não fez uma coisa moral, também porque seria a ação de agir. Ele não agiu moralmente e nem foi ético. Levando em consideração isso, a gente, nesse contexto, se a gente tá dentro desse ônibus, a gente também tem essa questão. Por quê? Certo, você viu que aquela pessoa não se levantou. Se você, meu aluno que tá aí me assistindo, você é jovem, você é novo e você não tem necessidade de estar sentado naquele contexto, você deveria se levantar para aquele idoso, porque aí você estaria sendo ético. Não moral. A questão moral não entra no seu caso, porque você não tinha a obrigação de levantar daquele lugar, mas você está sendo ético, tá? A sua consciência disse que seria o certo a se fazer, levantar e deixar aquele idoso sentar, tá bem? Mas aí eu quero que vocês reflitam sobre essa questão, né? Sobre o que é ético, o que é moral, se vocês estão agindo como pessoas éticas e como morais. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso contexto atual. Nós estamos passando por uma pandemia. Muitas pessoas querem que o comércio volte, muitas pessoas querem ficar em casa, com medo de que possam ficar doentes, com medo de que as pessoas próximas a elas possam ficar doentes e morrerem. E aí, a gente vai ter muito esse dilema do ético e do moral, tá? E também tem a questão política que a gente tá vivendo, que é bem complicada. Mas o que seria o ético se fazer em todo esse questionamento? Tudo bem que muitas pessoas não podem ficar em casa, não podem se privar de trabalhar, não podem se privar de fazer certas coisas. Então, o que a gente pode fazer? Quem pode ficar em casa, fique em casa. E quem não pode, se previne. Usa máscara, usa álcool em gel. Porque isso a gente não tá pensando só na gente, a gente tá pensando num contexto da sociedade, gente. Se muitas pessoas ficarem doentes, os hospitais entram em colapso. E não vai ter lugar para atender todo mundo e muita gente vai morrer. Isso é uma questão de ética, né? A gente se cuidar nesse caso é uma questão super de ética. A gente ficar em casa é uma questão de ética. Mas aí, como eu falei, né? Se não dá pra ficar em casa, a gente não tem como ficar em casa, vai trabalhar, usa máscara, álcool em gel, se previne para que tudo isso possa acabar o mais rápido possível. E aí tem a questão política também, que as pessoas ficam brigando. Ah, porque essa pessoa tá certa, essa pessoa tá errada. Deveria ser feito desse jeito, deveria ser feito desse outro. A gente tem que entrar num consenso para que seja o bem maior, tá? A gente tem que pensar no coletivo. A gente não pode pensar na gente, apenas na nossa família. A gente tem que pensar no coletivo, o que é bom para todo mundo, tá? E não ficar discutindo, porque discussão geralmente não chega a lugar nenhum. Quem discute já tá com a ideia formada e não abre a mente para escutar as outras pessoas, então não adianta muito, tá? Pra casa, eu quero que vocês façam para a próxima aula, para nossa aula online, a página, eu quero que vocês leiam a página 405, Conexão, tá? Tem uma história, o monge. Vocês vão ler e responder. Acredito que as perguntas sejam bem individuais e pessoais. E vão ver na página 406 a realidade aumentada, tá? Que aí ela vai falar um pouquinho sobre... Vai ter uma atividadezinha. E aí vocês vão respondendo sobre ética e sobre moral. Porque aí vocês vão conseguir compreender melhor tudo isso que eu falei aqui, tá?
Então é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida a gente tira no online. Mas esse debate que a gente teve hoje sobre ética, essa aula sobre hoje, é muito importante para a gente levar para nossa vida, tá? Levar em consideração o que é o ético e o que não é ético, tá? A gente levar para todos os nossa vida. E se questionar sempre sobre isso, se a gente está sendo uma pessoa ética ou não. Isso é muito importante para os nossos valores e para nossa sociedade, tá? Um beijo e até a próxima aula.